bem? Então, a gente está aqui hoje porque a gente está começando um novo quadro e nesse quadro a gente vai falar sobre arte. Na verdade, a gente vai falar sobre formas criativas de adoração. Então, um dia a gente vai falar sobre composição, no outro dia a gente vai falar sobre dança, outro dia a gente fala sobre poesia e hoje, especificamente, a gente vai falar sobre pintura, desenho e esse tipo de adoração, porque a gente acredita que Deus ele também pode ser adorado dessa forma. Então, para isso, eu estou aqui hoje com a Gabi. Oi. E com a Samara. E, Samara, a gente não podia começar esse quadro falando de outra coisa, porque eu tive a ideia desse quadro quando a gente estava aqui arrumando a igreja para gravação. Eu falei assim, eu vou ali na house ver se tem alguma coisa pra gente usar aqui no cenário. E quando eu entrei na house, eu olhei assim, a primeira coisa que eu vi foi um quadro que você pintou aqui no Intense. E eu lembro do dia que você pintou esse quadro, eu lembro desse culto, eu lembro de você explicando. E aquilo me marcou, porque foi uma das primeiras vezes que eu vi alguém pintando assim ao vivo e explicando aquilo. Eu já tinha visto em outras igrejas pessoas pintando, mas não explicando aquilo. Então, tipo, eu tinha minha própria interpretação, mas às vezes é interessante você ter a interpretação da artista, do que Deus falou com ele ali. Então, aquilo me marcou. E quando eu vi o quadro, eu falei, mano, a gente tem que falar alguma coisa disso aqui, não sei o que, mas tem que fazer alguma coisa disso. Aí eu vi com o quadro na mão, o Felipe falou, isso aí. Eu falei, isso aí, a gente vai fazer alguma coisa com isso aqui. E eu vou pedir para você mostrar o quadro depois, explicar depois. Mas eu queria já começar do início, eu queria saber como foi que vocês começaram a pintar. Tipo, se foi uma coisa que vocês sempre gostaram, se vocês desde criança desenham, se vocês sempre tiveram esse talento, ou se foi um dia específico que vocês estavam em casa e falaram, ah, hoje eu vou começar a pintar. E aí você saiu pintando, como é que foi isso? Tá. Primeiro que eu não sabia que eu tinha esse desenvolvimento para arte, que eu tinha esse dom, nada disso. E eu fui descobrir isso na ETED que eu fiz no ano passado. E lá, né, a gente tem que fazer um memorial, toda semana a gente tem um caderno que toda semana a gente coloca lá inspirações que a gente teve, tudo em forma de arte, mas explicando, essa aula me marcou, assim que eu me senti essa semana, mas tudo com colagem, com pintura, enfim. E aí foi lá que eu descobri, que antes disso eu não sabia, então começou ano passado. Então, tipo, não era nem só desenho, nem só pintura, era colagem, era outros tipos de arte. Então, Deus ele chegou pra você e falou assim, você vai fazer arte. Tipo, nem chegou a te apresentar. E você, como é que foi? Eu pintava quando era criança, mas eu achava que era só uma coisa de criança. E aí, conforme eu fui crescendo, eu parei. E às vezes eu pintava em capa, na última folha do caderno, essas coisas. Inclusive, foi isso. Isso é interessante você falar que você fazia isso quando era criança, porque eu acho que todo mundo quando é criança desenha ou pinta. E aí você vê que tem pessoas que têm talento, sabe? Pessoas que você fala, cara, essa pessoa nasceu pra isso. Tipo, às vezes a pessoa com 8 anos ela faz umas paradas incríveis e as pessoas às vezes não conseguem diferenciar adoração e simplesmente um desenho, sabe? Então, tipo, eu queria saber como foi que vocês entenderam que esse hobby, que essa coisa que você gostava de fazer, ela também podia ser uma forma de adoração, porque, por exemplo, a Samara, ela pinta no culto, ao vivo, e a gente no Intense nunca teve a oportunidade de ter uma pregação ou ter um evento explicando sobre isso, sobre formas criativas de adoração. Então, eu acredito que no meio do culto algumas pessoas param e falam, tipo, cara, por que ela tá pintando no meio do louvor, tipo, por que ela tá desenhando no meio da adoração em vez de levantar a mão e cantar como está todo mundo fazendo, porque na cabeça das pessoas louvor é sinônimo de música, adoração é sinônimo de canções, quando na verdade essa palavra louvor ela significa exaltação a algo ou alguém. Então, tipo, não é que você está pintando na hora do louvor, você está louvando, só que de uma forma diferente da dela. Então, queria que você explicasse como foi que vocês falaram, cara, isso eu posso adorar através disso. Num dia eu estava no devocional e eu lembrei que as pessoas dançavam. E tava uma onda de todo mundo dançar e dançar no secreto. E eu fui tentar, sei lá. Só que aí eu pensei, cara, por que as pessoas também não desenham? E eu lembrei que eu gostava muito de desenhar e que às vezes eu desenhava. E aí eu fui, fiz 1 ou 2 desenhos, mas parei, isso em 2018. E aí no ano passado eu senti de começar, no meio de um outro devocional, eu fui tentar expressar o que eu estava sentindo
não consegui um desenho, mas aí depois Deus me falou para eu tentar de novo, porque Ele estaria comigo desenhando. E foi isso, aí eu continuei desenhando. Isso que você falou aí, que você tentou dançar e não rolou, e depois você desenhou porque você estava tentando se expressar. É interessante porque a arte é justamente isso, é você se expressar, uma expressão de quem você é ou do que você está sentindo naquele momento. Então, tipo, às vezes as pessoas elas tentam imitar a arte de outra pessoa, ou ela olha alguém desenhando, ou pintando, ou dançando, e ela fala, caraca, eu quero fazer isso. Só que na verdade talvez não seja essa arte latente nela. Então, tipo, a sua no caso não era ali a dança, e sim a pintura. Então, tipo, você tinha uma forma diferente de se expressar. E você, como foi que você percebeu que você poderia adorar, que você poderia ministrar as pessoas através disso? Você falou esse negócio de olhar, gostar, mas nem sempre aquele é o seu chamado, né? O seu ponto. Nossa, eu amo dançar, eu vejo as meninas dançando, meu Deus do céu. Na vontade de subir lá, vamos lá, gente. Mas não faz não. Quando tá durante o voo todo, eu sinto muito sem graça, mas dá muita vontade de começar a dançar. Pois é, mas aí, tipo assim, eu entendo, né? Eu não fico aquela louca de dançar. Fico satisfeita com a arte, mas tá bom. Eu percebi isso, tipo assim, foi aqui no Intense, que foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade de arte profética e tal. Então foi aí que eu vi, caramba, eu consigo ministrar na vida de pessoas através de desenho, eu não sabia disso. E aí a primeira vez que eu realmente ministrei diretamente pra alguém foi uma vez que eu tava em casa escutando uma música e falava algo sobre ressurreição de Cristo, sobre o preço já foi pago, alguma coisa assim. E aí eu desenhei uma cruz, e como se a cruz lavasse a pessoa, enfim. E aí eu deixei aquele desenho guardado, e num culto eu levei, tipo, pensei, pô, vou levar isso aqui pro culto, vai que a pessoa tá lá. E aí realmente estava, era uma menina, e eu entreguei pra ela, e eu espero, né, que eu tenha feito sentido. E foi assim, foi essa a primeira vez. Eu fui bem, tipo, aos pouquinhos, consegui aqui, e até hoje, tipo, estudando isso. Você falou, tipo, dessa pintura específica que você estava usando no louvor, falando de ser lavado, então eu queria saber como funciona esse processo criativo de vocês. Para não mudar de assunto, você falou sobre como ela iria entender, se ela iria gostar e tal. E eu tenho aprendido que cada um pode interpretar o que quiser da arte. E que às vezes você limitar aquilo pode limitar o que Deus queria falar com a outra pessoa. E Deus nos fez seres criativos, porque Ele é criativo e a gente é a imagem e semelhança dele, então todo mundo é criativo. Só que nem todo mundo coloca em prática. E a base de toda a arte é você amar o próximo e a Deus. Se qualquer quadro, desenho, dança, peça você fizer com o intuito de amar ao próximo e a Deus, você vai estar fazendo uma arte profética. Não é em si, cara, preciso fazer aquilo ali para poder pregar com aquilo ali. Não, porque você também está limitando a pregação do evangelho com palavra. Mas é sobre o amor ao próximo e a Deus. Tipo, e também existe casos e casos, né? Porque, tipo, tem caso que você vai pintar e você vai entender que esse quadro é para uma pessoa e você vai até ela e você vai falar, então, quando eu pintei esse daqui, Deus falou comigo a respeito disso, não sei se faz sentido para você. E tem quadros que você ou vai dar para uma pessoa, ou uma pessoa ela vai ver, e sem necessariamente uma explicação, ela vai ser ministrada por aquilo. Porque nem sempre a arte ela precisa da explicação do artista, como você falou. Um exemplo claro é a dança. Porque a pessoa, ela não faz um passo e ela fala, tipo, esse passo aqui, ela significa isso. Não, tipo, a pessoa, ela dança, e você olhando aquilo, você consegue ser ministrado através daquilo. Eu já fui diversas vezes ministrado através de dança aqui na igreja, tipo, às vezes tava um momento de louvor, aquela chapação toda, e eu tava só, tipo, adorando normal, e de repente quando começava a dança, tipo, eu só conseguia chorar porque a dança me ministrou. Eu só conseguia olhar e ficava... Sim, tipo, nem sempre você vai precisar explicar aquilo, são casos e casos. Então é importante você estar sensível a Deus, né? Tipo, pra você... Quando alguém faz um filme, ele não pensa num filme depois de uma forma de explicar pra todo mundo o que ele pensou quando estava fazendo aquilo. Sim. Ele só faz e que lute pra viver. Essa é a invenção pra Jesus. É isso, tipo, verdade, isso é... Gostei. Eu queria saber também agora sobre o processo criativo de vocês, tipo, quando você sabe que você tem que pintar algo, tipo, você tá em casa, nesse caso aí você falou que você estava escutando um louvor,
mas tipo, é no devocional que você de repente foi ministrado por algo que você leu na Bíblia, você fala, cara, eu preciso pintar isso. Ou você está num culto, você ouviu uma mensagem, uma frase, você fala, eu preciso pintar isso. Como funciona esse processo? Tá. Então, primeiro que Deus ele age de forma diferente. Tipo, ele fala do jeitinho dele, pra cada filhinho dele. Então, comigo. Então, tipo, comigo a forma que ele fala sempre é no teimosia, sempre é no não é isso que você pensa. Não é isso, é outra coisa. Sempre não, né? Porque não é assim. Mas a maioria das vezes sempre é nesse bater assim de frente comigo. E geralmente não faz sentido quando eu tenho uma ideia, quando eu faço alguma coisa, quando eu penso em algo, não faz sentido pra mim aquilo, mas eu sempre procuro pegar um versículo da Bíblia, algo que me dê uma base. Então eu tive aquela ideia, vamos supor, dessa menina. Tive aquela ideia, aí lembrei, e da Bíblia fala sobre a ressurreição de Cristo, beleza, isso é o primeiro ponto. Que eu sei que é profético porque tem a ver com a Bíblia, não é uma heresia. Não é só um achismo. Isso. É exatamente isso. Tipo, achei a pomba da Pibali bonita, aquela pombinha da logo. Pô, vou desenhar e vou ministrar a Pibali. Não. Tem que ter algo a ver com a Bíblia. E outro ponto também é que, tipo, é uma emoção diferente. Você sente, tô com vontade de desenhar. Igual você, tô com vontade de beber água, não é assim, é algo que tá dentro de você, queima, aí você, vou expressar isso dessa forma, mas provavelmente tem gente que sente muito de forma diferente, muito mais rápido assim, tive essa ideia, vou botar, entreguei. Então bem diferente. Isso que você falou de não fazer sentido de início, é como se fosse tipo um profeta que está pregando normal. Tipo, às vezes quando a gente está pregando, você preparou tipo o esboço perfeito e você fala, cara, vou falar disso daqui. E aí no meio da pregação, Deus ele meio que te direciona para uma coisa que você nunca tinha pensado naquilo, mas você sente que é de Deus. E aí você fala, cara, por mais que eu não esteja entendendo no momento para que eu estou falando isso ou para quem que é isso, eu estou entendendo que é de Deus. Então, tipo, às vezes a pintura ou o desenho, ele também funciona dessa forma. Porque, tipo, às vezes de início você não vai entender, tipo, cara, por que eu tô fazendo isso daqui? Mas depois tudo vai fazer sentido, tipo, as coisas vão ficar claras. Tipo, já aconteceu no caso de pregando, de eu, de repente, começar a pregar uma coisa que eu não tinha escrito e, de repente, depois do culto, chegar uma pessoa e falar, cara, isso que você falou nesse momento aqui foi muito de Deus, porque eu tava passando isso e falando, nossa, cara, se você não tivesse falado. Pois é. E você, como funciona o processo criativo? Depende, tem alguns desenhos meus que eu só pensei numa lembrança e eu tentei colocar aquilo num desenho. Tiveram outras vezes que no meio do culto eu tive uma ideia de um desenho, às vezes até inspirada na logo da série de mensagem. Outras vezes eu tentei colocar o que Deus estava falando comigo no papel ou no quadro e aconteceu isso. O primeiro quadro que eu pintei, tipo, acho que você tem diversas formas de ter o seu processo criativo. Nesse caso, o primeiro quadro que eu pintei, eu tava orando muito pelo Brasil naquele tempo, tipo, sabe, a gente passou um tempo aqui na igreja que a gente tava orando bastante pelo Brasil e eu comecei a desenhar, eu falei, cara, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tinha comprado uma tela e eu falei, cara, eu vou pintar algo, eu tava no meio do devocional, eu falei, sei lá, só vou fazer, eu não sei ainda o que. E aí eu fiz tipo um livro, e depois eu fiz um mapa, e depois eu pintei um mapa de vermelho, e depois eu fiz uma mão, tipo, sangrando, pingando o sangue. E eu falei, mano, bonito, mas o que é isso? Eu fiquei pensando, cara, o que é isso? E depois eu me liguei que, tipo, as pessoas elas reclamam tanto do Brasil, as pessoas elas apontam o problema do Brasil, só que a gente esquece que Jesus ele também sangrou pelo Brasil. Então, tipo, depois aquela arte ela fez sentido pra mim. Quando eu tava pintando, quando eu tava fazendo, de início não fez sentido nenhum. Mas depois eu falei, caraca, isso daqui faz sentido. E eu até ia mostrar o quadro, mas eu sou uma pessoa muito lembrada da cabeça, eu esqueci o quadro. Mas enfim, eu lembrei um negócio do processo criativo. Tem um livro que eu tava lendo sobre arte e fala sobre você chorar, orar, pensar e executar.
que é isso o processo do artista, pelo menos cristão, porque se a base da arte é você amar a Deus e ao próximo, isso já determina como que você vai fazer cada coisa, sabe? Se eu vou estar amando a Deus, eu preciso ter um relacionamento com Ele, então eu preciso orar. E para executar, você precisa pensar e executar de fato. Então é isso o processo criativo, né? Que deve ser, no caso. E isso de pensar antes e às vezes ter Deus te direcionando é importante, porque às vezes a pessoa tá ouvindo a gente aqui falar e ela fala, fica muito empolgada e ela fala, cara, vou começar a me mover nisso. Aí ela vai, compra o quadro e ela compra logo uma tela grandona que, pô, a gente quer começar a pintar, a gente quer fazer prova de respeito. Aí compra logo uma tela grandona, coloca assim, pega um monte de tinta. O que eu faço? Tipo, pô, então aquilo ali que eles estavam falando não é pra mim. Então, tipo, eu não tenho criatividade, então, sei lá, sabe? As pessoas falam, pô, eles falaram tanto. Só que você tem que ser direcionado por Deus. Primeiro, tira da sua cabeça que você não tem criatividade. Né? Você é criativo primeiro porque o seu pai é criativo, ponto. Pode não ter em si pra pintar ou pra desenhar, mas de alguma forma tem, nem que seja pra compor, escrever. Sim, tipo, e nesse quadro a gente vai falar sobre diversas formas de arte, não só. Então, tipo assim. Abertura. Será que vai ter próximo? Depende. Se você curtir esse vídeo e comentar. Se inscreve no canal. Vem no YouTube, deixa seu like. E o que eu tava falando? Sobre a forma que então, então você é criativo porque o seu pai é criativo. A palavra diz que Deus ele nos fez a sua imagem e semelhança. E ele é um Deus criativo. O primeiro exemplo de arte, de criação que a gente vê na Bíblia é na própria criação do mundo. Lá em Gênesis significa fundação, significa origem, significa início. Dá pra ver claramente como Deus é criativo. Né? Então, tipo, ele criou um mundo do nada. Então, tipo, a essência dele é criativa. Então, se a essência do Pai é criativa, nós que estamos no Pai, que somos um com Ele, nós também somos criativos, porque nós herdamos algumas das coisas que o Pai tem. E foi bom você falar isso, tipo, Deus ter criado tudo, porque é um negócio óbvio, todo mundo já escutou isso. Só que em Romanos 1 fala que quando Deus fez as coisas, Ele já se revelou sobre isso. E que quando o povo fala, não, porque Deus não se revela a mim, isso é mentira, porque tem o mundo inteiro. E aí depois que eu li isso, nossa, foi marcada por isso. E aí uns dias depois eu fui pra praia, que cara, eu não consegui olhar pro mar do mesmo jeito. Eu tava olhando, eu tava tipo, cara, Deus fez isso pensando em se revelar através disso pra mim. Quando Ele fez o céu, sabe, todos os dias, se você reparar, né, nessa quarentena, tem o céu do outono e tipo, é muito bonito. E todos os dias Ele tem feito isso, sabe? Essa parte criativa dele tem mostrado sua glória. Então basta a gente estar sensível a isso também. Sim, e é interessante a gente pensar que a criatividade, ela nunca se esgota. Ainda mais quando ela é inspirada por Deus, porque isso eu pensei em falar até no próximo vídeo que eu pretendo fazer sobre composição, que dormi um pouquinho mais do que pintura, eu ia falar justamente sobre isso, que tipo, a sua criatividade ela nunca vai acabar. Por quê? Porque você está sempre contemplando o Pai. Então, tipo, quanto mais você contempla o Pai, quanto mais você olha para Deus, mais coisas você vai ter para desenhar sobre Ele, para pintar, para compor sobre Ele. Por que que os anjos eles cantam de eternidade em eternidade sem cansar, santo, santo, e eles fazem canções, por quê? Porque eles estão o tempo todo contemplando a face de Deus. Então, tipo, eles têm que cantar sobre, sabe? Eles não estão lá, tipo assim, não, porque Deus merece, porque Deus é o Deus bom, não, porque Ele é, óbvio, mas, tipo assim, eles estão vendo, estão vendo aquela glória. O que eu acho mais legal disso é que quando eles estão cantando santo, eles, na verdade, não estão só repetindo palavras, é o que de fato arde neles, então eles estão colocando pra fora, sabe? E isso tem artistas que passam a vida toda só desenhando um tipo de coisa. Mas talvez o que pra nós é repetitivo, pra eles é o que marcou eles e o que faz sentido fazer. Tem pessoas que, sei lá, escrevem e tal, não quero entrar muito nisso por causa de outros vídeos. Mas... Por favor, não deixe a gente sem assunto pros outros vídeos. Mas sempre de alguma forma falam sobre algo, até pessoas que pregam, mas sempre voltam pra uma coisa só, de alguma forma. E na verdade não é repetitivo, é o que queima pra eles, então... Tipo, a gente às vezes reclama tanto de louvor repetitivo, né? Tipo, caralho, mano, esse louvor, ele fala 1000 vezes e Jesus é lindo. Cara, Jesus é lindo. Isso deveria queimar no seu coração. Ele fala 1000 vezes Jesus é santo. Jesus é santo. Então, tipo,
é aquilo que eu já falei diversas vezes aqui no Intense, já até falei sobre isso no Connect, que a adoração ela não é só uma ação, ela é uma reação. Tipo, isso eu ouvi o Tom Molinari falar uma vez no curso de composição que eu fiz com ele, e ele estava falando justamente sobre isso, que a adoração ela é uma reação. Então você canta sobre aquilo que você vê. Então, tipo, se você não quer se sentir sem criatividade, olha pro Pai. Tipo, contempla a face dele. A sua criatividade, ela não vai se esgotar. Caraca, a gente já tá com 20 minutos de vídeo. Peraí, só um momento. É que você falou um negócio do Tom, e na live agora do Som do Reino, ele falou uma parada que a atenção é a matéria-prima da revelação. E, cara, quando eu pinto, às vezes... Tem outras vezes que eu só tento entrar num desenho e treinar. E do nada tem um significado pra mim. Só que tem outras vezes que eu tento colocar e revelar o que Deus falou comigo. Mas se eu não estivesse prestando atenção, eu não teria o que revelar. E isso é basicamente arte profética, prestar atenção e revelar. Perfeito. Cara, eu tenho muita coisa ainda pra falar, eu imagino que você também tem muita coisa pra falar, mas já tem 21 minutos. Eu espero que tenha alguém vendo esse vídeo até aqui, tá? Se você chegou até aqui, comenta aí. Parabéns. Comenta parabéns, que a gente vai saber que você viu até aqui. Então, só pra finalizar rapidinho, eu queria que você mostrasse o que vocês trouxeram, no seu caso, aquele quadro que eu falei que me marcou. Vai dar 30. Não tem problema não, vai. Vamos rápido, foco, mostra aí e Tá. explica. Beleza, esse aqui é o quadro lindo, maravilhoso do Intense. Como eu disse, foi a primeira vez que eu ministrei, que eu desenhei pra Deus, que eu fiz essa arte como profecia, né? Arte profética. E tá, durante o culto eu senti que era como se Jesus estivesse descendo na terra, tava ministrando um louvor que fala exatamente isso. Eu não lembro se era deixa o céu descer, era alguma coisa assim. E o céu estava se abrindo e do céu estava sendo derramado o sangue, que no caso é o sangue de Jesus. E aqui eu usei a tinta à base d'água e aqui a tinta a óleo. E assim como elas não se misturam, o sangue e a água não se misturam, porque o sangue purifica o homem e a água, que no caso seria a presença de Deus, inunda o homem. Então não é algo que suja, é algo que limpa. E isso aqui é a forma de interpretação. Tem gente que vê isso aqui como um leão, tem gente que vê isso como um cordeiro, como um rosto de uma pessoa. Mas o importante é sempre lembrar que a face de Deus está em tudo. Um cordelão. Leodeiro. Leodeiro. Vai, Nossa. fica à vontade. Essa arte, esse desenho foi, na verdade, no ano passado, mas eu não tinha colocado pro papel. E aí, há um tempo atrás, eu comecei a botar um rascunho, enfim. Eu tinha na minha cabeça que, de alguma forma, mesmo que eu buscasse muito um avivamento, algo firme, e sempre que eu ouvi falar sobre os avivamentos, eu pensava, cara, legal que foi algo que aconteceu, de alguma forma permanece nos meus dias até hoje, mas não é aquele negócio firme, sabe? Não é como era antes, como aconteceu no tempo certo do avivamento. E sempre que eu ouvi falar sobre isso, eu pensava, cara, a gente precisa de algo assim, mas que permaneça. Mas vocês também têm, todo mundo tem chamado para missões, mas a gente tem entendido isso mais forte, o chamado evangelístico, enfim. Só que a gente sempre, de alguma forma, imagina a gente pregando, a gente fazendo e as coisas acontecendo. E isso era algo que eu tinha na minha cabeça. E Deus me falou que não, sabe? Que o verdadeiro avivamento é quando Ele que aparece, sabe? Ele que está lá no topo, Ele que é o cabeça. E quando, nessa parte aqui do monte, na verdade, não eram bandeiras, eu via pessoas. Só que elas ainda não estavam interligadas, sabe? Mesmo que elas estivessem próximas, estava como um corpo sendo formado, mas ainda não era um corpo. No caso, provavelmente, o corpo da noiva de Cristo. E é isso. É isso que significa pra mim. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Saibam que não foi a última vez, tá? Porque eu pensei que esse vídeo seria rápido, já tem 24 minutos, meu Deus, passou muito rápido. E, cara, tem muita coisa pra gente falar sobre esse assunto, é um assunto muito amplo e tô muito feliz. Não, gente, Coronavírus. Então, muito obrigado por presença de vocês. Muito obrigado por você assistir até aqui, a gente agradece. Compartilha esse vídeo, comenta se você quer que a gente continue.
comenta se você tem experiência com arte, com pintura, com composição, e a gente vai agradecer muito. Valeu, tamo junto.